Jesus, quando chorou novamente em alta voz, entregou sua alma. E eis que o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram, e as sepulturas foram abertas. E muitos corpos dos santos que dormiam levantaram-se e saíram das sepulturas depois de sua ressurreição, foram para a cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículo 50 ao 53. A morte de Nosso Senhor é uma maravilha ambientada de um ambiente de maravilhas. Lembra de um corniol rodeado por um círculo de pedras preciosas. Assim como o Sol no meio dos planetas que o rodeiam supera em muitos todos eles, a morte de Cristo é mais maravilhosa do que os milagres que aconteceram naquela época. No entanto, depois de termos visto o Sol, temos prazer em estudar os planetas, e assim, depois de acreditar na morte única de Cristo e de depositar nossa confiança nele, como o crucificado, temos um grande prazer em examinar detalhadamente aquelas 4 maravilhas planetárias mencionadas no texto, que circundam um grande sol da morte de Nosso Senhor. Aqui estão eles: o véu do templo rasgou-se em dois, a terra tremeu, as rochas rasgaram-se, as sepulturas foram abertas. Primeiro, para começar com a primeira dessas maravilhas, não posso esta noite ampliar. Eu não tenho forças, desejo apenas sugerir pensamentos. Considere os mistérios revelados. Pela morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo, e os mistérios que haviam sido escondidos no lugar santíssimo ao longo de muitas gerações foram abertos ao olhar de todos os crentes, começando, por assim dizer, no topo da deidade de Cristo, descendo até a parte mais baixa da humanidade de Cristo. O véu foi rasgado e tudo foi mostrado a todos os olhos espirituais. Primeiro, este foi o primeiro milagre de Cristo após a morte. O primeiro milagre de Cristo em vida foi significativo e nos ensinou muito. Ele transformou a água em vinho, como que para mostrar que ele levou toda a vida comum a um grau mais elevado e colocou em toda a verdade um poder e uma doçura que não poderia existir sem ele. Mas este primeiro milagre dele após a morte está acima do primeiro milagre de sua vida, porque, se você se lembra, esse milagre foi realizado em sua presença. Ele estava lá e transformou a água em vinho, mas Jesus, como homem, não estava no templo. Esse milagre foi realizado em sua ausência e aumenta a sua maravilha. Ambos são igualmente milagrosos, mas há um toque mais impressionante neste segundo milagre, que ele não estava lá para falar e fazer o véu se rasgar em dois. Sua alma havia saído de seu corpo, e nem seu corpo nem sua alma estavam naquele lugar secreto dos tabernáculos do Altíssimo. E ainda assim a distância, sua vontade, foi suficiente para rasgar aquele grosso véu de linho fino torcido e trabalho astuto. O milagre de transformar água em vinho foi realizado numa casa particular, no meio da família, e de discípulos amigos da família. Mas esta maravilha foi realizada no templo de Deus. Há uma sacralidade singular nisso, porque foi um ato maravilhoso realizado naquele lugar, mas terrível e misterioso, que era o centro da adoração sagrada e a morada de Deus. Ele morre, e bem na porta do alto santuário de Deus, ele rasgou o véu em dois. Há uma solenidade neste milagre, como realizado diante de Jeová, o que dificilmente posso transmitir em palavras, mas que vocês sentirão em suas próprias almas. Não se esqueça também de que isso foi feito pelo Salvador após sua morte. Isso coloca o milagre sobre uma luz notável. Ele rasga o véu no exato momento da morte. Jesus entregou o Espírito e eis que o véu do templo se rasgou em dois. Durante 30 anos ele parece ter se preparado para o primeiro milagre de sua vida. Ele opera seu primeiro milagre após a morte, no momento de expirar. Quando sua alma partiu de seu corpo, nosso bendito Senhor, naquele mesmo momento, agarrou-se ao grande véu da casa simbólica de seu Pai e rasgou-o em dois. Segundo, este primeiro milagre após a morte ocorre em tal lugar que não podemos passar por ele sem pensar seriamente. Foi muito significativo estar à frente do que posso chamar de uma nova dispensação. O milagre de transformar água em vinho dá início à sua vida pública e define a chave dela. Isso inicia sua obra após a morte e marca o tom dela. O que significa?
Não significa isso que a morte de Cristo é a revelação e explicação de segredos? Desapareçam todos os tipos e sombras da lei cerimonial. Desapareçam porque foram cumpridos e explicados na morte de Cristo. A morte do Senhor Jesus é a chave de toda verdadeira filosofia. Deus feito carne morrendo pelo homem. Se isso não explica um mistério, não pode ser explicado. Se com este fio nas mãos você não consegue seguir o labirinto dos assuntos humanos e aprender o grande propósito de Deus, então você não consegue segui-lo de forma alguma. A morte de Cristo é a grande revelação do véu, o grande revelador de segredos. É também o grande abridor de entradas. Não havia caminhos para o lugar santo até que Jesus, morrendo, rasgou o véu. O caminho para o lugar santíssimo não foi manifestado até que ele morresse. Se você deseja se aproximar de Deus, a morte de Cristo é o caminho para ele. Se você deseja o acesso mais próximo e a comunhão mais próxima que uma criatura pode ter com seu Deus, eis que o caminho sacrifício de Cristo lhe revela o caminho. Jesus não apenas diz, eu sou o caminho, mas rasgando o véu ele abre o caminho. Rasgando o véu de sua carne, o caminho para Deus fica mais claro para toda alma crente. Além disso, a cruz é a eliminação de todos os obstáculos. Cristo pela morte rasgou o véu. Então entre o seu povo e o céu não resta nenhuma obstrução, ou se houver alguma, se os seus medos inventarem uma obstrução, o Cristo que rasgou o véu continua a rasgá-lo. Ele quebra as portas de bronze e despedaça as traças de ferro. Eis que em sua morte o destruidor subiu diante deles, e o Senhor sobre a cabeça deles. Ele quebrou e abriu o caminho, e todo o seu povo escolhido pode segui-lo até o glorioso trono de Deus. Isto é significativo do espírito da dispensação sobre a qual vivemos agora. Os obstáculos são eliminados, as dificuldades são resolvidas, o céu é aberto a todos os crentes. Terceiro ponto, foi um milagre digno de Cristo. Pare um minuto e adore o seu Senhor moribundo. Ele com tal milagre sinaliza sua morte? Isso não prova sua imortalidade? É verdade que ele inclinou a cabeça na morte. Obediente à vontade de seu Pai, quando ele sabe que chegou a hora de morrer, ele inclina a cabeça em aquiescência voluntária, mas no momento em que você o chama de morto, ele rasga o véu do templo. Não há imortalidade nele, embora ele tenha morrido. E veja que poder ele possuía. Suas mãos estão pregadas, seu lado está prestes a ser perfurado. Enquanto está pendurado ali, ele não pode se proteger dos insultos do soldado, mas em sua maior fraqueza, ele é tão forte que rasga o pesado véu do templo de cima a baixo. Contemple sua sabedoria, pois neste momento, vendo o feito espiritualmente, ele nos abre a toda sabedoria e revela os segredos de Deus. O véu que Moisés colocou sobre seu rosto, Cristo tira no momento de sua morte. A verdadeira sabedoria em sua morte prega seu sermão mais gracioso, arrancando aquilo que escondia a verdade mais suprema do olhar de todos os olhos crentes. Amado, se Jesus fizer isso por nós em sua morte, certamente seremos salvos por sua vida. Jesus que morreu ainda está vivo e confiamos nele para nos levar aos lugares santos feitos sem mãos. Antes de passar para a segunda maravilha, convido todos aqui que ainda não conhecem Salvador a pensarem seriamente nos milagres que acompanharam sua morte e a julgarem que tipo de homem ele era. Pelos nossos pecados assim deu sua vida. O Pai não permitiu que ele morresse sem um milagre para mostrar que ele havia preparado um caminho para os pecadores se aproximarem de Deus. Segundo, passe agora para a segunda maravilha. A terra tremeu. O imóvel foi agitado pela morte de Cristo. Cristo não tocou a terra, ele foi elevado dela no madeiro. Ele estava morrendo, mas ao deixar de lado seu poder no ato da morte, ele fez a terra abaixo dele, que chamamos de o globo sólido, ele tremer. O que isso ensinou não significou, em primeiro lugar, que o universo físico previu o último abalo terrível da sua destruição. Chegará o dia em que Cristo aparecerá na terra. No devido tempo, todas as coisas que existem serão enroladas como roupas gastas e guardadas. Mais uma vez, ele falará e então abalará não apenas a terra, mas também o céu. As coisas que não podem ser abaladas permanecerão, mas esta terra não é uma delas, será sacudida do seu lugar. Também a terra e as obras que nela há serão queimadas. Nada permanecerá diante dele, só ele é. Essas outras coisas apenas parecem existir, e diante do terror da sua face,
todos os homens tremerão e o céu e a terra fugirão. Assim, quando ele morreu, a terra pareceu antecipar sua destruição e tremeu em sua presença. Como vai tremer quando aquele que vive novamente vier com toda a glória de Deus? Como você vai tremer, meu ouvinte, se acordar no próximo mundo sem um Salvador? Como você tremerá naquele dia em que ele vier julgar o mundo com justiça? E você terá que enfrentar o Salvador, a quem você desprezou. Pense nisso, eu lhe peço. Esse milagre não significava também isso? Que o mundo espiritual será movido pela cruz de Cristo. Ele morreu na cruz e abala o mundo material, como uma predição de que aquela sua morte abalaria o mundo que jaz no maligno e causaria convulsões no reino moral. Irmãos, pense nisso. Dizemos de nós mesmos: como poderemos mover o mundo? Os apóstolos não fizeram essa pergunta. Eles tinham confiança no evangelho que pregavam. Aqueles que o ouviram viram essa confiança e, quando abriram a boca, disseram: os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo vieram até nós. Os apóstolos acreditavam em abalar o mundo com a simples pregação do evangelho. Eu imploro que você acredite no mesmo. É uma cidade vasta esta. Está Londres. Como podemos afetá-lo? China, África, estas são regiões imensas. A cruz de Cristo influenciará eles? Sim, meus irmãos, pois abalou a terra e ainda abalará as grandes massas da humanidade. Se tivermos apenas fé nisso e perseverança para continuar com a pregação da palavra, será apenas uma questão de tempo até que o nome de Jesus seja conhecido por todos os homens. E quando todo o joelho se dobrar diante dele, e toda a língua confessar que ele é Cristo para a glória de Deus Pai, a terra tremeu sobre a cruz e tremerá novamente. O Senhor Deus seja louvado por isso. Aquele velho mundo, há quantos anos ele existia, não sei dizer. A idade do mundo desde aquele início mencionado no primeiro versículo do livro do Gênesis, não podemos calcular. Por mais antigo que fosse, teve que tremer quando o Redentor morreu. Isso nos leva a outra de nossas dificuldades. O sistema do mal com o qual temos que lidar está estabelecido há tanto tempo, antiquado e irreverente com a antiguidade, que dizemos a nós mesmos: não podemos fazer muito contra os velhos preconceitos. Mas foi a velha terra que estremeceu sobre Cristo moribundo, e acontecerá novamente. Sistemas magníficos sustentados pela filosofia e pela poesia ainda cederam diante de que é chamado de doutrina comparativamente nova da cruz. Certamente não é novo, mas mais antigo que a própria terra. É o próprio Evangelho de Deus eterno. Isso abalará o antigo e o venerável, tão certo quando vive o Senhor, e vejo a profecia disso no tremor da terra sobre a cruz. Parece impossível, não é, que a mera pregação de Cristo possa fazer isso? E portanto certos homens devem vincular à pregação de Cristo todos os recursos da música e da arquitetura, e não sei o que mais, até que a cruz de Cristo seja coberta com invenções humanas, esmagadas e enterradas sobre a sabedoria do homem. Mas o que fez a terra tremer? Simplesmente a morte de nosso Senhor, e nenhum acréscimo de poder ou sabedoria humana. Parecia um meio muito inadequado para produzir um resultado tão grande, mas foi suficiente, pois a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E Cristo em sua própria morte é suficiente para fazer a terra tremer sobre sua cruz. Vinde, estejamos bem contentes na batalha em que estamos engajados, sem usar nenhuma arma senão o Evangelho, nenhum machado de batalha senão a cruz. Poderíamos apenas acreditar que a velha história é a única história que precisa ser contada para reconciliar o homem com Deus. Jesus morreu no lugar do pecador, o justo pelo injusto, uma magnífica demonstração da graça e da justiça de Deus num único ato. Se pudéssemos nos ater apenas a isso, veríamos a vitória chegando rapidamente ao nosso Senhor Conquistador. Deixo esse segundo milagre, onde você vê o imóvel agitado pelo tremor da terra. Terceiro ponto, apenas uma ou duas dicas sobre o terceiro milagre, as rochas aluguel. Fui informado de que até hoje existem em Jerusalém certas marcas de ruptura nas rochas do tipo mais incomum. Os viajantes disseram que não são os que normalmente são produzidos por terremotos ou qualquer outra coisa. Sobre isso direi pouco, mas é uma coisa maravilhosa que, como Jesus morreu, como sua alma foi rasgada de seu corpo, como o véu do templo foi rasgado em dois,
Assim também a terra, a parte rochosa dela, a estrutura mais sólida de todas, rompeu-se em golfos e abismos num só momento. O que este milagre nos mostra senão isso? Um insensível assustado? O que? As rochas poderiam sentir? No entanto, eles se despedaçam ao ver a morte de Cristo. Os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam, as rochas foram rasgadas. Ele não morreu pelas rochas, mas as rochas eram mais ternas que os corações dos homens, por quem ele derramou seu sangue. É claro que todas as coisas mostram algum sinal, exceto este meu coração insensível. Disse o poeta e ele falou a verdade. As rochas podem dilacerar-se, mas mesmo assim o coração de alguns homens não fica dilacerado pela visão da cruz. No entanto, amados, aqui está o ponto de que parece que vejo aqui, que a obstinação e a obstinação serão vencidas pela morte de Cristo. Você pode pregar a um homem sobre a morte, e ele não tremerá diante de sua certeza ou solenidade, mas mesmo assim o testará. Você pode pregar a um homem sobre o inferno, mas ele endurecerá seu coração, como o faraó contra o julgamento do Senhor, mas ainda assim o provará. Todas as coisas que podem mover o homem devem ser usadas, mas o que afeta os mais obstinados é o grande amor de Deus, tão estranhamente visto na morte do Senhor Jesus Cristo. Não ficarei para mostrar como é, mas lembrarei que é assim. Foi isso que, no caso de muitos de nós, trouxe lágrimas de arrependimento aos nossos olhos e nos levou a nos submeter à vontade de Deus. Eu sei que foi assim comigo. Olhei para 1000 coisas e não cedi, mas quando vi um pendurado em uma árvore, eu vi um pendurado em uma árvore em agonia e sangue, e morrendo ali por mim. Então bati em meu peito e fiquei com amargura por ele, como quem fica com amargura pelo seu primogênito. Tenho certeza de que seus próprios corações confessam que o grande destruidor de rochas é o Salvador moribundo. Bem, agora assim como acontece com você, você o encontrará com outros homens. Quando você tiver feito o seu melhor e não tiver conseguido, use este último martelo, a cruz de Cristo. Tenho visto muitas vezes em peças de canhão, em palavras latinas, esta inscrição: o último argumento dos reis. Isto é, os canhões são o último argumento dos reis, mas a cruz é o último argumento de Deus. Se um Salvador moribundo não o converter, o que o fará? Se suas feridas sangrentas não atraírem para Deus, o que o atrairá? Se Jesus carrega nosso pecado em seu próprio corpo no madeiro e o guarda, e se isso não leva você a Deus, com confissão de seu pecado e ódio por ele, então não resta mais nada para você. Como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? A cruz é o reboco da rocha. Irmãos e irmãs, continuem ensinando o amor do Filho de Deus, continue pregando Cristo. Com isso você abrirá túneis nos Alpes do orgulho e nas colinas do granito do preconceito. Você encontrará uma estrada para Cristo no mais íntimo dos corações dos homens. Embora sejam duros como inflexíveis, isso será pela pregação da cruz, no poder do Espírito. Mas agora, encerro com o último milagre. Essas maravilhas se acumulam e dependem uma das outras. O tremor da terra produziu, sem dúvida, o rompimento das rochas, e o rompimento das rochas ajudou na quarta maravilha, que é: os túmulos foram abertos, as sepulturas se abriram e os mortos reviveram. Essa é a nossa quarta cabeça. E a grande consequência da morte de Cristo: as sepulturas foram abertas. O homem é o único animal que se preocupa com o sepulcro. Algumas pessoas se preocupam sobre como serão enterradas. Essa é a última preocupação que já passou pela minha cabeça. Sinto-me persuadido de que as pessoas me enterrarão por ódio ou por amor, e especialmente por amor a si mesmas. Não precisamos nos preocupar com isso, mas o homem muitas vezes mostrou seu orgulho junto ao seu túmulo. Isso é uma coisa estranha. Enfeitar a fossa é uma novidade, penso eu, ainda não perspectada, mas implicar mármore a estátuas escolhidas sobre uma tumba, o que é isso senão adornar uma fossa, mostrar a grande grandeza do homem, onde sua pequenez é a única aparente, pó, cinza, podridão, e depois uma estátua, e todo tipo de boas para fazer você pensar que a criatura que volta ao pó é afinal uma grande criatura. Agora, quando Jesus morreu, os sepulcros foram descobertos e os mortos foram expostos. O que significa? Acredito que temos este último milagre, a história de um homem. Lá ele jaz morto,
corrupto, morto em ofensas e pecados, mas em que lindo sepulcro ele jaz. Ele frequenta a igreja, é um dissidente, o que você quiser dos dois. Ele é uma pessoa muito moral, é um cavalheiro, é um cidadão, é o mestre de sua companhia. Um dia será Lorde. Ele é tão bom, ele é tão bom. Contudo, ele não tem graça em seu coração, nem Cristo em sua fé, nem amor a Deus. Você vê que seu sepulcro ele jaz, uma alma morta, em uma tumba dourada. Pela sua cruz, nosso Senhor divide esse sepulcro e o destrói. Quanto vale os nossos méritos na presença da cruz? A morte de Cristo é a morte da justiça própria. A morte de Jesus é supérflua se pudermos salvar nós mesmos. Se fomos tão bons que não queremos o Salvador, por que então Jesus derramou sua vida no madeiro? A cruz destrói o sepulcro da hipocrisia, do formalismo e da justiça própria, nos quais os espiritualmente mortos estão escondidos. Qual o próximo? Abre as sepulturas, a terra se separa. Aí jaz o homem morto, ele é revelado à luz. A cruz de Cristo faz isso. O homem ainda não foi vivificado pela graça, mas foi descoberto por si mesmo. Ele sabe que está na sepultura do seu pecado. Ele tem o suficiente do poder de Deus sobre ele para fazê-lo mentir. Não como um cadáver coberto de mármore, mas com o cadáver do qual o coveiro jogou fora a grama e o deixou nu à luz do dia. É algo grandioso quando a cruz abre assim as sepulturas. Você não pode convencer os homens do pecado, exceto a pregação de um Salvador crucificado. A lança com a qual alcançamos o coração dos homens é a mesma lança que transpassou o coração do Salvador. Temos que usar a crucificação como meio de crucificar a justiça própria e fazer o homem confessar que está morto em pecado. Depois que os sepulcros foram desmantelados e a sepultura aberta, o que se seguiu? A vida foi transmitida. Muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Eles viraram pó, mas quando você tem um milagre, você também pode ter um grande milagre. Eu me pergunto como as pessoas, quando conseguem acreditar em um milagre, criam qualquer dificuldade em outro. Uma vez introduzida a onipotência, as dificuldades cessaram. Então, neste milagre, os corpos juntaram-se de repente e lá estavam eles completos e prontos para a revolta. Que coisa maravilhosa é a implantação da vida. Não falarei disso num homem morto, mas falarei disso num coração morto. Deus, envie sua vida para algum coração morto neste momento. Enquanto eu falo, aquilo que traz vida às almas mortas é a morte de Jesus. Enquanto contemplamos a expiação e vemos Nosso Senhor sangrando em nosso lugar, o Espírito Divino opera sobre o homem e a vida é soprada nele. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne que palpita de vida nova. Esta é a obra maravilhosa da cruz. E pela morte de Nosso Senhor que a regeneração chega aos homens. Não houve novos nascimentos, se não fosse aquela morte. Se Jesus não tivesse morrido, nós continuaríamos mortos. Se ele nos não inclinasse a cabeça, nenhum de nós poderia ter levantado a cabeça. Se ele não tivesse saído do meio dos vivos ali na cruz, não teríamos permanecido entre os mortos para todo sempre. Agora, siga em frente e você verá que aquelas pessoas que receberam a vida no devido tempo abandonaram seus túmulos. Está escrito que eles saíram de seu túmulo. Claro que sim. Que homens vivos desejariam permanecer em seus túmulos? E você, meu querido ouvinte, se o Senhor os vivificar, não permanecerão em seus túmulos. Se você está acostumado a bebidas fortes ou a qualquer outro pecado que o assedia, você abandonará isso. Não sentirá nenhum apego ao seu sepulcro. Se você viveu em companhia ímpia e se divertiu em lugares questionáveis, não irá parar em seus túmulos. Não teremos necessidade de ir atrás de vocês para afastá-los de suas antigas associações. Você estará ansioso para sair deles. Se algumas pessoas aqui fossem enterradas viva, se você descoberta em seu caixão antes de dar seu último suspiro, tenho certeza de que se a grama fosse levantada e a tampa fosse removida, ele não precisaria de pedidos fervorosos para sair do seu túmulo. Longe disso. A vida não ama a prisão da morte. Assim que Deus conceda que o Salvador moribundo possa tirá-lo dos seus túmulos em que você ainda vive, e se ele agora o vivificar, tenho certeza de que a morte de Nosso Senhor o fará considerar que se alguém morreu por todos, então todos morreram, e que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou.
Para que lado essas pessoas seguiram depois de saírem dos túmulos? Somos informados de que eles foram para a Cidade Santa. Exatamente assim. E aquele que sentiu o poder da cruz pode muito bem fazer o melhor em seu caminho para a santidade. Ele desejará unir-se ao povo de Deus, desejará subir à casa de Deus e ter comunhão com Deus 3 vezes santo. Eu não deveria esperar que os vivificados fossem para outro lugar. Cada criatura vai para sua companhia, o animal para o seu covil e o pássaro para o seu ninho. E o homem restaurado e regenerado segue para a Cidade Santa. A cruz não nos atrai para a Igreja de Deus? Eu não gostaria que alguém se juntasse à Igreja por qualquer motivo que não fosse proveniente das 5 feridas e do lado sangrento de Jesus. Nós nos entregamos primeiro a Cristo e depois ao seu povo por seu amor. É a cruz que faz isso. Jesus, morto no madeiro, alcança esta vitória maravilhosa, dizendo-nos, para encerrar esta história maravilhosa, que eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Isso é, alguns deles que foram ressuscitados dentre os mortos, não duvido, apareceram para suas esposas, que exante ao verem novamente o amado marido. Pode ser que alguns deles tenham aparecido ao pai e à mãe, e não duvido que muitas mães ou pais vivificados fizessem a primeira aparição aos seus filhos. O que isso nos ensina, senão, que se a graça do Senhor nos ressuscitar dentre os mortos, devemos ter o cuidado de mostrá-la? Vamos aparecer para muitos. Deixe a vida que Deus nos deu ser manifestada. Não vamos esconder isso. Mas vamos até nosso antigo amigo e façamos nossas epifanias como Cristo fez a dele. Por amor de sua glória, vamos nos manifestar, aparecer aos outros. Glória ao Salvador moribundo. Todos os louvores ao grande sacrifício. Oh, que essas minhas pobres e débeis palavras despertassem algum interesse em você sobre meu mestre moribundo. Esteja pronto para morrer por ele, e você não conhece, pense neste grande mistério, que Deus deveria tomar sua natureza, se tornar um homem e morrer, para que você não morresse e carregar seu pecado para que você fosse livre dele. Venha e confie em meu Senhor esta noite, eu lhe peço, enquanto o povo de Deus se reúne à mesa para partir o pão, deixem seus espíritos se apressarem, não para a mesa e o sacramento, mas para o próprio Cristo e seu sacrifício. Amém.